Boa noite a todos os irmãos que se fazem presentes, aos que nos assistem pela transmissão ao vivo. Antes de iniciarmos, vamos para os avisos gerais da casa. A campanha de doação de alimentos se mantém permanente. Alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza. E a destinação desses materiais são para os nossos irmãos que passam pela situação difícil e para as famílias acompanhadas pelo setor social da casa, que atende a mais de 35 famílias mensalmente, e para outras que emergencialmente buscam a casa. A doação de roupa também se mantém uma campanha de arrecadação de roupas que estejam em condições de uso para serem destinadas a irmãos necessitados e para o tradicional brechó, que visa angariar recursos para manutenção e funcionamento. Também tem uma campanha de arrecadação de fraldas descartáveis e roupinhas de bebê. As doações são destinadas a uma instituição denominada SAMI, Sociedade de Auxílio à Maternidade e Infância, instituição com mais de 80 anos de trabalho em nossa cidade. Agora eu peço para que os irmãos possam averiguar seus aparelhos, desligar, colocar no silencioso para não interferir na nossa doutrina de hoje. Então eu convido a todos para que agora, num breve momento, fechamos nossos olhos, nos conectamos com as energias, com a espiritualidade que aqui atende este centro, deixando as nossas questões lá de fora de lado um pouquinho, para nos conectarmos, para recebermos o que viemos em busca aqui hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, liberta, Pai, de todos os males físicos e espirituais. Tem mais um aviso também, que foi dado aberto a inscrições para estudo de jovens espíritas, dos 10 aos 15 anos. Para quem quiser mais informações ou se inscrever, é só ir na recepção e deixar o nome lá. As turmas serão aos sábados, às 16h30. Agora eu convido a irmã para que faça a prece de abertura. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem por despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Escolhi o tema de hoje baseado na necessidade que temos de aproximar os jovens à doutrina espírita. Por isso convido vocês a embarcarem comigo nessa doutrina de hoje, que tem um caminho de 12 capítulos, que passa por uma transformação profunda da dor, dúvida, incerteza, rebeldia, até chegar na paz,
no propósito e na virtude divina. Que Deus e a espiritualidade que nos acompanha hoje ilumine nossos corações, nos protejam e clareiem nossos pensamentos nessa jornada. Começando pelo primeiro capítulo, Mundo Comum. Vivemos hoje num tempo de inquietação juvenil. Redes sociais incitam comparações, a pressão por desempenho escolar e profissional gera aflições profundas. A busca por propósito mexe com o íntimo de jovens que se sentem perdidos diante das rápidas transformações sociais. Nesse contexto, a proposta espírita ressoa como o caminho de equilíbrio entre razão e sentimento, ciência e moral. O Livro dos Espíritos já expõe que o progresso moral se alia ao intelectual, impulsionando a evolução da humanidade como lei universal. Kardec coloca no quesito 385 do Livro dos Espíritos que, ao sair da adolescência, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, revelando a personalidade real, mais madura, com responsabilidades próprias a partir dos 15 a 20 anos, momento crucial para a formação de consciência crítica e espiritual. Assim, o jovem espírito encarnado torna-se capaz de se engajar, refletir, buscar sentido, mas esse potencial muitas vezes é obscurecido por valores superficiais. É aqui que se insere o ensinamento espírita histórico. A doutrina, codificada por Kardec, com bases em observações e razão, oferece um método para encontrar sentido na vida através da ética cristã revistada sob a luz da ciência espírita. No capítulo 2, temos o chamado à aventura. Kardec apresenta o espiritismo como ciência de observação e de raciocínio, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, sendo ao mesmo tempo filosofia moral transformadora. O convite à aventura para o jovem ocorre ao descobrir que o espiritismo não é dogma, mas jornada interior fundamentada na análise e no amor. Em O Livro dos Espíritos, o conjunto das leis morais orienta decisões éticas e existenciais em variados campos da vida, desde a caridade até a responsabilidade pelos atos, o que alinha-se à busca identitária comum na juventude. Esse chamado ganha forma tradicional nos estudos regulares das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicados por Allan Kardec. O último reflete sobre máximas da moral segundo a ótica espírita, traçando diretrizes éticas aplicáveis à vida corrente em ênfase na prece e na caridade. Para o jovem, esse convite representa um salto, abandonar o superficial e abraçar um compromisso com o estudo, a transformação íntima e a responsabilidade espiritual. E por inúmeras vezes, por não ter orientação dos pais e familiares, e uma criação sem a construção dessas bases, torna esse caminho mais difícil, quando não deixa de ser uma opção e passa a ser rejeitado e ridicularizado. No capítulo 3, temos recusa do chamado. Não raras vezes, o jovem evita sua iniciação espírita, razões típicas, a percepção de que mediunidade é algo místico demais, a resistência à disciplina dos estudos ou ao compromisso ético e a atração pela cultura digital que premeia a aparência, o influencer e a superficialidade. A recusa manifesta-se na curiosidade esporádica por temas espíritas, sem regularidade ou profundidade. Kardec advertia: não aceitai nada cegamente, que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. O Livro dos Médiuns, item 98. Essa recomendação reforça que a adesão ao espiritismo não é emotiva, mas baseada em estudo sério e contínuo.
Muitos jovens hoje, ao tentarem encaixar a doutrina em memes ou mensagens rápidas, perdem esse aspecto epistemológico estruturado. A recusa é, portanto, reflexão legítima. É o convite à aventura que exige maturidade para ser aceito. Sem preparo pode tornar-se rejeição, com o risco de confundir espiritualidade com espetáculo. Nós sabemos das dificuldades que enfrentamos quando vamos conversar com alguém sobre espiritualidade. E com os jovens, o desafio é maior. Por isso, ter esse assunto abertamente e esclarecendo as dúvidas, aproximando os jovens desse caminho e mostrando essa realidade, é uma opção para que se entenda que a recusa é deixar de lado as crenças que limitam e se abrir para um caminho de transformação que liberta. No capítulo 4, vamos falar sobre encontro com o mentor. Quando o jovem decide buscar a doutrina com mais profundidade, depara-se com mentores espirituais e comunitários. No plano doutrinário, Allan Kardec é o mentor fundador. Idealizou o método da codificação, fez coleta crítica dos fenômenos, confrontou respostas diversas sobre o critério da universalidade das revelações, dando origem a uma doutrina coerente e duradoura. Dentro do movimento espírita moderno, estudiosos como José Herculano Pires dedicaram-se a traduzir, comentar e aprofundar as obras de Kardec, o qual considerava-se metro que melhor mediu Kardec, e permaneceu vigilante contra adulterações e desvios doutrinários. Herculano argumenta que o Espiritismo integra ciência, filosofia e religião num todo dinâmico, onde estudos contínuos e reflexões comprometidas produzem evolução real. Além disso, nas casas espíritas e outros grupos de jovens, surgem mentores disponíveis, dirigentes experientes, médiuns esclarecidos, coordenadores de mocidades. Esses guias orientam o jovem na prática da caridade ativa, no estudo ético-moral e na vivência da prece e da mediunidade com equilíbrio. Ou seja, o encontro com o mentor é duplo. O espírito de Allan Kardec, por meio de suas obras, trazendo seus ensinamentos, e os líderes da atualidade, doutrinadores, estudiosos e estudiosas, que traduzem os fundamentos para o público juvenil, inspirando caminhos seguros de estudo e transformação. Com o passar do tempo, do aprendizado, do amadurecimento e afloramento da consciência e mediunidade, esses jovens passam a ter contato com seu mentor espiritual, de forma clara e responsável. No capítulo 5, vamos falar agora da travessia do primeiro limiar. Neste momento, o jovem entra em ação, iniciando-se no movimento espírita. Ao responder ao chamado, o jovem dá seu primeiro passo concreto no caminho do espírito. Não basta o encantamento teórico ou admiração por Chico Xavier, Divaldo Franco ou por fenômenos mediúnicos. É preciso ingressar de corpo e alma na senda do conhecimento e da vivência espírita. Esse ingresso se concretiza geralmente nos grupos de estudo, nas doutrinárias ou em experiências práticas, como voluntariado e assistência social. É aqui que o ideal espírita, até então abstrato, adquire forma concreta. O jovem começa a ver a doutrina como caminho e ferramenta de transformação pessoal e coletiva. Na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec afirma: para se tornarem sérios, os estudos espíritas exigem calma, perseverança e um sentimento sério e religioso. A leviandade e a incredulidade são os maiores obstáculos. A travessia do primeiro limiar exige, portanto, uma escolha consciente.
abrir mão da superficialidade e se comprometer com o estudo, a reforma íntima e o serviço ao próximo. Trata-se de reconhecer que o Espiritismo é uma filosofia ativa, que reclama aplicação e não mero acúmulo de dados. Jovens que abraçaram esse caminho, como Bezerra de Menezes, que conheceu o Espiritismo aos 26 anos, ou Ruth Japet, médium precursora da codificação ainda adolescente, mostram que não há idade mínima para assumir grandes responsabilidades no campo da moral e do espírito. Hoje, existem projetos para atrair a presença da juventude em centros sérios que consolidam essa travessia. Mas, ao cruzar esse limiar, o jovem logo percebe que o desafio está apenas começando, mas com clareza de que será com segurança e orientação, com bases sólidas. No capítulo 6, veremos provações, aliados e inimigos, dificuldades, discernimento e construção de vínculos. No novo mundo que se abre ao jovem espírita, surgem provações internas e externas. Há provas de fé, teste de paciência e conflitos entre o desejo da transformação e a resistência da sociedade, e, sobretudo, do próprio ego. Internamente, o jovem precisa lidar com impulsos naturais da idade: vaidade, imediatismo, carência de aprovação, dificuldades de concentração e até crises de fé. Externamente, enfrenta uma sociedade que relativiza valores, desconstrói o sagrado e, por vezes, ridiculariza o espiritismo. Kardec, em um livro dos Espíritos, pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Questão 919. Esta autoconsciência é a chave para discernir entre aliados e inimigos. Os aliados são múltiplos: livros kardecianos, grupos de estudo, dirigentes equilibrados, obras sérias de autores e, claro, os espíritos protetores. Os inimigos nem sempre são visíveis. Às vezes se ocultam na pressa de opinar sem estudar, na busca de likes e curtidas, em mensagens pseudodoutrinárias, ou na tentação de transformar o espiritismo em palanque para vaidades. Herculano Pires, em O Centro Espírita, alerta sobre o risco de criar movimentos sem doutrina, descolados da base kardeciana e sedutores para juventudes desviadas. A superação dessas provações se dá pelo tríplice aspecto do espiritismo: ciência, filosofia e religião. Ciência que investiga, filosofia que questiona, religião que transforma. Somente com essa estrutura equilibrada, o jovem pode manter-se de pé no turbilhão das provações do mundo. No capítulo 7, vamos falar agora sobre a aproximação da caverna oculta. O mergulho na própria alma e o confronto com o ego. A jornada agora exige mais do que boa vontade. Chegamos ao momento em que o jovem espírita precisa encarar suas sombras, mergulhar na intimidade de seu espírito e perceber o que precisa ser purificado. É o momento da reforma íntima, conceito central nas obras de Kardec e reafirmado por Leon Denis, no clássico O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A caverna oculta não é um lugar físico, mas o íntimo de cada um, onde habitam nossas paixões, nossas vaidades, nossa resistência ao bem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4,
encontramos a célebre máxima: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. A aproximação dessa caverna começa com o exame de consciência. A juventude é período fértil para isso, pois ainda há flexibilidade moral, abertura à mudança, idealismo vivo. Mas também é uma fase de conflitos internos, desejos intensos e necessidade de aceitação. O estudo das leis morais, como a lei de liberdade, lei de sociedade e lei de progresso, ajuda o jovem a compreender que não está sozinho em sua luta interior. O progresso moral é um caminho de ascensão contínua e cada esforço sincero de autoconhecimento é um passo à frente. Esse é o ponto em que o jovem aprende a orar com profundidade, a meditar com intenção, a silenciar para ouvir os conselhos do seu guia espiritual e não as vozes do mundo. É aqui que o Espiritismo se torna bússola e abrigo. No capítulo 8, vamos ver sobre a aprovação central, a crise definitiva, ego, orgulho e superficialidade. Todos vivemos uma crise que põe em xeque nossa missão. Para o jovem espírita, essa crise muitas vezes é sutil, mas profunda. Será que tudo isso vale a pena? Será que estou mesmo transformando minha vida? Por que estudar tanto se poucos me ouvem? Por que seguir num caminho tão exigente? Essa aprovação é central porque é o momento em que o ego tenta retomar o controle. Surge o orgulho de ser mais espiritualizado que os outros, o desejo de ser reconhecido por seu conhecimento, a impaciência com os mais desatentos, o cansaço com a rotina do bem. Kardec alerta sobre esses desvios com extrema clareza em O Livro dos Médiuns, item 228. O maior inimigo do médium é o orgulho. Ele é o que mais o atrai para os espíritos enganadores. O mesmo se aplica aos jovens que se colocam como exemplos, mas não têm humildade para aprender com os mais velhos, ou que repetem palavras de Kardec sem vivê-las em sua intimidade. Aqui, o jovem precisa morrer para o ego e renascer para o serviço. Herculano Pires dizia que espiritismo sem humildade é como ciência sem método, falha, incompleta e perigosa. A superação dessa crise não se dá por fuga, mas por aprofundamento. Voltar ao Evangelho, recomeçar o estudo, servir em silêncio, suportar críticas, ouvir os outros. Eis os antídotos da crise do ego, das crises do ego. É nessa etapa que o jovem começa verdadeiramente a se tornar instrumento de transformação no mundo. No capítulo 9, veremos a recompensa, apoderando-se da espada. O jovem encontra seu propósito no Espiritismo. Superada a crise do ego e vencidas as provações interiores, o jovem espírita passa a experimentar uma nova fase, a da consciência do propósito. A recompensa não é fama, aplausos ou reconhecimento externo, mas a paz íntima resultante da fidelidade à própria consciência e à lei divina. Nesse ponto da jornada, o jovem já entendeu que o Espiritismo é um campo de ação e que sua missão vai além da teoria. A espada que o jovem recebe é a palavra lúcida, o discernimento adquirido pela reflexão e estudo, e a capacidade de servir sem buscar glórias. Como ensinam os Espíritos na questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem.
a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A juventude é, por natureza, idealista. Quando esse idealismo se ancora na doutrina espírita, o jovem se torna capaz de atos transformadores. Evangelizar crianças, acolher famílias em vulnerabilidade, liderar projetos sociais, promover cultura espírita por meio da arte, da música, da escrita e das mídias digitais, com ética e conteúdo. É nessa fase que surgem os frutos. O jovem reconhece seu lugar na casa espírita, assume responsabilidades em estudos, grupos, planejamento doutrinário e começa a ensinar com humildade o que um dia teve que aprender com dor. No capítulo 10, veremos o caminho de volta. O jovem retorna ao mundo comum com maturidade espiritual. Após a conquista interior, o jovem espírita retorna ao seu convívio diário, família, escola, trabalho, redes sociais, relações diversas, mas ele já não é o mesmo. O retorno simboliza a reinserção no mundo, agora com nova visão de si e da vida. A diferença está na postura moral e intelectual. O jovem já não julga com superficialidade, já não se envolve em conflitos vãos, nem perde tempo com distrações passageiras. Ele se torna um agente de pacificação, um referencial de equilíbrio e ética, mesmo em meio às tempestades do cotidiano. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, Kardec afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em praticar a caridade e pelo desejo sincero de melhorar-se a cada dia. Essa volta ao mundo comum é marcada também pela ação construtiva no movimento espírita. O jovem amadurecido retorna ao centro espírita não apenas como aprendiz, mas como multiplicador. Ajuda na organização de eventos, estimula o estudo das obras básicas, propõe atividades que conectem a juventude à essência da doutrina. O retorno é marcado também pela coragem de dizer não às práticas populares que desvirtuam o espiritismo, como o misticismo vazio, as mensagens sensacionalistas, os modismos espiritualistas sem base doutrinária. O jovem agora zela pela fidelidade à codificação. Como lembra Herculano Pires em O Espírito e o Tempo, o jovem espírita tem papel fundamental na preservação da pureza doutrinária, pois é ele o elo entre a codificação original e o futuro da humanidade. Agora vamos ver no capítulo 11 a ressurreição, a renovação espiritual do jovem e do movimento espírita. A ressurreição representa a transformação plena do jovem. Ele morre para a ilusão e renasce para a verdade. O velho eu, orgulhoso, disperso, emotivo demais ou superficial, dá lugar ao ser renovado, sereno, focado, humilde e útil. Essa mudança não é apenas individual, ela reverbera no coletivo. Jovens que se renovam transformam o movimento espírita, renovam as formas de comunicação, revitalizam os grupos de mocidade, impulsionam campanhas solidárias, aproximam a doutrina das realidades sociais e psicológicas do nosso tempo, sem abrir mão da base kardeciana. Como afirmou Kardec no capítulo 23 de A Gênese, item 5. O Espiritismo marcha com o progresso e jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Essa flexibilidade doutrinária, sem trair os princípios,
é exercida pela juventude que traz criatividade aliada ao estudo, inovação aliada à fidelidade. Não é mudança de essência, mas de linguagem, de abordagem, de forma de se comunicar com o mundo. O jovem espírita torna-se então ponte entre gerações, colaborando para que o espiritismo não se torne apenas tradição, mas viva realidade espiritual capaz de dialogar com a filosofia, a ciência e as questões contemporâneas. No capítulo 12, retorno com o elixir. A juventude como portadora da renovação espiritual do mundo. O jovem retorna com o elixir, a sabedoria, o aprendizado, a essência espiritual conquistada em sua jornada. E sua missão é compartilhar. O jovem espírita, após passar por todas as fases da jornada interior, transforma-se em mensageiro e condutor. Não como guru, palestrante ou influenciador espírita, mas como exemplo silencioso e semeador da esperança. Ele traz em si o elixir da doutrina dos espíritos, a fé raciocinada, a caridade em ação, a humildade ativa, o estudo persistente. Esse retorno é marcado por ações concretas, como evangelização de crianças e adolescentes, produção de conteúdo doutrinário com base segura, mediação de conflitos intergeracionais nos centros, diálogo com outras correntes do pensamento humanista e ético, apoio emocional aos jovens em sofrimento psicológico, presença ativa e responsável nas redes sociais. Como disseram os espíritos superiores na questão 785 do Livro dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o intelectual, embora nem sempre o siga imediatamente. É papel do jovem acelerar essa união, estudar para entender, sentir para transformar, agir para renovar. Assim, encerra-se a jornada do jovem espírita, fortalecido, maduro e consciente. Volta ao mundo para construir o futuro, não como quem espera um milagre, mas como quem compreende que fora da caridade não há salvação. Bem, então, meus queridos irmãos, nós embarcamos nessa jornada, onde vocês perceberam que o caminho do jovem ao adentrar no Espiritismo, com uma condução de responsabilidade, de mentores que o guiem nessa jornada, ele passa por uma transformação, se despindo da superficialidade que é imposta por crenças e padrões de uma sociedade que não tem um aprofundamento moral e ético. Não vamos aqui dizer que isso acontece, pois a gente vê muito que hoje em dia os jovens são atraídos, inundados por mensagens em celulares, televisão, computador, que não o guiam nesse caminho de transformação, de moldar a sua moral, a sua ética, de evolução, de auxiliar o próximo. Cabe a nós, que somos pais, irmãos, amigos ou conhecidos, induzir esses jovens a essa transformação, a este local, onde ele pode aprender que a vida vai muito além, que a transformação, a evolução que nós estamos aqui buscando, esses jovens podem encontrar em locais que transmitam a espiritualidade como aliada, não como algo tão exagerado ou algo que assusta e que impõe medo. Todo o conhecimento trazido pelas obras de Kardec, desde do tempo em que ele trouxe isso até hoje, ainda é estudado e tem tantas coisas que nós não conseguimos compreender. Precisamos estudar mais e mais para nos aprofundarmos nesse conhecimento. É como disse na doutrina, que sempre vai se atualizando, sempre vai se moldando para os jovens com novas ideias, novos pensamentos, mas parece que é sempre atualizado, porque tem o centro, o princípio básico, que é a transformação interna,
se moldar, se transformar como ser humano. E esse é o preceito básico que nós temos nas nossas encarnações. Nos conhecer internamente, transformar aquilo que em nós nos faz mal, nos melhorarmos, praticarmos a caridade, auxiliarmos as pessoas que buscam por um caminho e não sabem qual é, para que elas não se percam em tantas questões que tem por aí, que a gente sabe, que nos desviam da nossa moral, da nossa ética, da nossa construção como boas pessoas. Este caminho da espiritualidade, do espiritismo, transforma. Eu sou prova disso. Eu, como exemplo, posso trazer que a minha vida, antes do espiritismo, eu vivia perdido. Eu vivia num mundo de escuridão, de dor. Quando eu encontrei a espiritualidade, em primeiro momento, eu tive medo, porque eu não fui orientado, eu não tinha conhecimento sobre isso. Ninguém me explicou, me falou que era um lugar bom de eu estar. Por um tempo eu me afastei, mas depois eu retornei. E eu entendi que era o lugar onde eu poderia encontrar apoio, tanto espiritual quanto das pessoas que ali estavam. E eu recebi esse apoio. Comecei essa transformação, passei por esses passos e hoje estou aqui, servindo esta casa com muita gratidão. E com muita emoção. Pois eu tenho apoio das pessoas que trabalham nesse lugar, da espiritualidade que me acompanha. Hoje eu consigo ter uma conexão com a espiritualidade bem de luz. E isso tem me ajudado muito e me fortalecido nesse caminho. Peço desculpa, mas eu me identifiquei nessa jornada e hoje eu sou muito grato por poder trazer essas palavras e transmitir um pouco desse conhecimento e pela oportunidade de estar aqui. Vamos fazer a conclusão, então, dizendo que o jovem espírita não é o futuro da doutrina, é o presente atuante, transformador e corajoso. A jornada que vimos aqui começa na dúvida e termina na doação. É o retrato fiel da trajetória espiritual de cada jovem que decide não apenas ser espírita, mas viver com o espiritismo com autenticidade e amor. E isso não serve somente para os jovens, mas para todos nós, que não importa a idade, quando decidimos iniciar essa trajetória, passaremos por esses passos, do início ao fim. Não importa quem você seja, onde você está, a desculpa que você tem, sempre é o momento, sempre é a oportunidade e a hora certa para ingressar na espiritualidade e se transformar. Neste momento, então, eu convido a todos para que passamos para um momento final, agradecer a paciência de todos, a compreensão e pedir mais uma vez desculpa pela minha emoção, mas é que eu fui tomado por essas lembranças e esse caminho que eu passei. Eu convido agora os médios que se coloquem nos seus postos para que a irmã possa fazer a prece de encerramento. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja, e que todos nós possamos retornar para os nossos lares com as bênçãos, com a proteção da espiritualidade que nos acompanha, e que essas luzes, essa energia de transformação, de proteção, se estenda aos nossos lares, aos familiares, às pessoas que não puderam estar presentes hoje, as pessoas que passam por alguma dificuldade, que possam receber essas energias para ter esclarecimento, clareza, e consigam encontrar um caminho onde possam se transformar, encontrar paz, tranquilidade, segurança e esclarecimento. Que assim seja.